Olá, sexto ano, tudo bom? Vamos aqui para mais uma aula de história. Aula de história, aula de revisão para a prova. Conteúdo nosso, os romanos antigos, que está aí no capítulo 9, página 44. É um conteúdo muito extenso, vocês já viram aí que é muita coisa, não é? Mas com calma, a gente vai tirar aqui só o que é mais importante para a prova. Eu estou aqui com a prova aqui aberta em minha frente e a revisão hoje vai ser com a prova, então vai facilitar bastante para vocês, tá bom? Vamos lá. No início aqui, na página 44, vai falar aqui sobre o mito da criação de Roma. Lembra que eu disse a vocês um dia que os mitos são histórias inventadas para explicar algo que existe? Pronto, pois é. Existia um mito para explicar o porquê de Roma existir. Naquela época, contava a história de dois irmãos, Rômulo e Remo, que eles foram criados por uma loba e que eles deram origem à cidade de Roma. Está aqui, no começo do conteúdo. Então, se na prova eu pedir para que vocês falem um pouco sobre esse mito, vocês vão estudar esse trecho, vão falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, na verdade, Roma não surgiu de Rômulo e Remo. Isso é só uma lenda, um mito, uma história que inventaram para explicar o que existia, né? De dois crianças recém-nascidas que foram jogadas fora e que uma loba os criou, né? E que depois a história dos dois se dá até que um mata o outro e por aí segue, é uma história já bem conhecida, né? Mas essa lenda talvez caia na prova, tá bom? A gente sabe, e vocês viram aí, que a história romana é dividida em etapas, ok? Vocês vão ver aí a monarquia, a república e o império. A monarquia é aquele período do início de Roma, quando tinha um rei que governava tudo aquilo, não é? Mas de repente esse rei cai e aí vai surgir a república, onde homens vão governar Roma. Só que devido às crises da época, esses homens eleitos também caem. E aí surge o imperador. Mas, professor, imperador e rei não seria a mesma coisa? Veja só, o rei governava aquele território. O império já é um território governado por um rei, mas que está em expansão constante, um território gigantesco. E aí é no Império Romano que Roma se projeta como o mais importante império da época e vai se estendendo, invadindo territórios e se tornando gigante, tá? Então, na página, escutem bem, questão da prova, na página 45, vocês vão ver ali um pouquinho de Roma monarquia, um pouquinho de Roma república e um pouquinho de Roma império, tá ok? Sobre os patrícios. Quem eram os patrícios na Roma antiga? Os patrícios na Roma antiga eram aqueles homens ricos, de grandes propriedades de terra, os que mandavam. Estes eram os patrícios, né? Existia naquela época os clientes. Cliente hoje é quem compra algo em algum lugar, é um cliente do lugar. Na época não era isso. Cliente em Roma eram os estrangeiros que moravam em Roma. Eles chamavam de clientes, ok? E os plebeus? Os plebeus eram aqueles mais pobres, com poucas condições, com poucas terras, com a moradia precária. Esses eram os plebeus, ok? Tem um conteúdo interessante que vai estar na página, eu vou adiantar um pouquinho, na página 50. Na página 50 vai falar sobre as guerras púnicas, certo? Então, vocês vão ver que nessas guerras eles utilizavam elefantes, eles colocavam os elefantes armaduras pesadas, e esses elefantes funcionavam como tanques de guerra que entravam destruindo tudo, né? E a gente vai ver que o rei Aníbal era quem usava esses elefantes e
as guerras antigas, como não tinham ainda os tanques de guerra, eles usavam os animais para essa função, né? Então, as manadas de elefantes com armaduras invadiam, derrubando tudo que passava pela frente. E o Império Romano, né, começou a entrar em confronto com vários outros povos. E nesse momento, nessa grande guerra púnica, o fator decisivo, o fator marcante foi o uso de elefantes, não pelos romanos, mas pelo outro exército, que foi derrotado pelos romanos no final. Ok? Um fator interessante do conteúdo que vocês precisam observar é a questão do pão e circo em Roma. Observe que eu gosto até de fazer um comparativo e eu quero aproveitar esse momento para chamar vocês para essa reflexão. Vamos pegar aqui o nosso país, o Brasil. No Brasil existem as festas, né? E essas festas têm datas. Observe que nos momentos festivos as pessoas esquecem, às vezes, o sofrimento, as revoltas, os protestos, né? E isso é algo do Império Romano. Em Roma existia o pão e o circo. O pão e circo era um momento onde os imperadores, além de distribuir alimentos, eles também propiciavam festas para toda a população. Então, nos momentos de maior crise em Roma, existiam as festas, existia a distribuição de alimento. E o povo, às vezes, não se revoltava porque acreditava que tudo estava bem, porque naquele momento tudo estava bem. Então, observe como muita coisa a gente herda desse povo, né? Além das leis, além da forma de democracia, pois eles tinham um senado, que eram homens mais velhos, que davam conselhos ao rei, assim como hoje existe o presidente e os senadores, eles tinham um pão e circo, que era aqueles momentos festivos, não como carnaval, nada disso, mas era um momento festivo onde as pessoas esqueciam o sofrimento. Se você pegar esses tópicos que eu coloquei aqui, as páginas que eu falei aqui, e você abrir a prova, você vai conseguir responder a prova bem rápido, porque o que estava de mais importante está aqui, tá? Um abraço no coração de vocês. Observe com atenção o conteúdo, tá? Observe com atenção o que eu deixei aqui para vocês de presente, tá? Porque tenho certeza que nesse monte de páginas o mais importante está na prova e o mais importante eu falei aqui. Mas, Rani, você falou trechos, sim. Eu joguei para vocês, para que vocês devolvam para mim a inteligência pronta, tá? Então, um abraço no coração, até a próxima. Boa prova!